Bom, eu estou gravando essa aula agora para tirar a dúvida que a Dara postou lá na sala de aula. Ela falou que ela tem dúvida nessa questão, que é a questão 3 da lista de derivadas. Então a questão é a seguinte: a letra A dessa questão pergunta se mostre que a função g, que é essa função que está definida acima aqui, é derivável em p que é igual a 1. Aqui tem um erro, pessoal. E calcule g' de 1. Bom, então, antes de você começar a resolver essa questão, você precisa saber quais são os pré-requisitos mínimos para que uma função seja derivável. Então, antes da função ser derivável, ela precisa ser contínua. Então, toda função diferenciável ela é contínua, mas nem toda função contínua é diferenciável. Então, como continuidade é um pré-requisito, a primeira coisa que você tem que testar, a primeira hipótese que você tem que testar é se ela é contínua. Então, para g ser contínua, em p igual a 1, nós temos que o limite de x tendendo a 1 da f de x deve existir e deve ser igual ao valor da função no ponto. Desculpa que aqui é g, pessoal. G de x deve existir e deve ser igual a g no ponto 1. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos calcular o limite. Então, o limite de x tendendo a 1 pela direita, que são os limites laterais, da minha g de x. Vai ficar limite de x tendendo a 1 pela direita. X tendendo a 1 pela direita são valores maiores do que 1. Então, a definição é 2x mais 1. Então, calculando esse limite de x tendendo a 1, 2x mais 1 dá 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, esse limite vale 3. Agora, o limite lateral esquerdo, x tendendo a 1 pela esquerda da g de x. Então, vai ser limite de x tendendo a 1 pela esquerda. A função pela esquerda é x² mais 2x. Limite de x tendendo a 1 de x² mais 2x dá 3 também. Então, como o limite lateral direito é igual ao limite lateral esquerdo, portanto, como limite de x tendendo a 1 pela direita da g de x é igual ao limite de x tendendo a 1 pela esquerda da g de x, então isso aqui também é igual ao limite de x tendendo a 1 da minha g de x. Então esse limite existe. Agora, se esse limite existir e for igual ao valor da função no ponto, então a função é contínua. Qual que é o valor da função no ponto? Quanto que vale g de 1? Essa é a pergunta agora. Então, g de 1 você vai pegar a definição em cima. G de 1 você vai usar essa parte da definição, porque para x maior ou igual a 1. Então, g de 1 vai valer quanto? G de 1 vai valer 3 também. Portanto, como limite de x tendendo a 1 da minha g de x vale 3, que é igual a g de 1, g é contínua em p igual a 1. Então, você provou a primeira hipótese. Então, ela precisa ser contínua. Agora, se ela for contínua e o limite da definição de derivada existir, então essa função é diferenciável. Então, para g ser derivável em p igual a 1, temos que o limite de x tendendo a 1 da g de x menos g de 1 sobre x menos 1 pela direita deve ser igual ao limite de x tendendo a 1 pela esquerda de g de x menos g de 1 sobre x menos 1. Se esse limite existe pela direita e pela esquerda e são idênticos, então a função é derivável e é igual ao resultado numérico da derivada no ponto. Vamos lá. Então, primeiro, calculando o limite de x tendendo a 1 pela direita. Limite de x tendendo a 1 pela direita
pela direita são valores maiores. Então, valores maiores, a função é 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 menos o g de 1, que a gente calculou que vale 3, sobre x menos 1. Então, quer dizer que esse limite vai valer 2x menos 2 sobre x menos 1. Então, portanto, esse limite vai valer 2. Então, o limite vale 2 aqui. Agora, a gente pode fazer o limite pela esquerda. Então, pela esquerda, o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Então, pela esquerda vai ser qual função? Vai ser a função x² mais 2x. x² mais 2x menos g de 1, que vale 3, sobre x menos 1. Eu vou resolver na outra página, pessoal, porque aqui não coube. Vamos lá. Então, limite de x tendendo a 1 pela esquerda de x² mais 2x menos g de 1, que é 3, sobre x menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Quais são as raízes, né? Então, a gente tem que fazer soma e produto, né? Então, a soma entre eles dá 2, negativo. Desculpa aí. A soma entre eles dá 2, negativo. E o produto dá menos 3. Então, se eu somar menos 3 com 1, dá 2 negativo. Então, quer dizer que as raízes é x menos 1 e x mais 3. Eu consegui fatorar esse polinômio sobre x menos 1. Ok? Então, simplificando aqui, bom, então, após simplificar, isso vai dar limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de x mais 3, isso aqui vai valer 4. Então, note que o limite pela direita e o limite pela esquerda não coincidiram. Então, como limite de x tendendo a 1 pela esquerda de g de x menos g de 1 sobre x menos 1 é diferente do limite de x tendendo a 1 pela direita de g de x menos g de 1 sobre x menos 1, g não é derivável em p igual a 1. Então a função não é derivável. O exercício fala assim, mostre que a função é derivável, mas a função não é derivável. Possivelmente o que ocorreu aqui foi possível erro de digitação na hora de produzir a lista. Mas você acabou provando que a função não é derivável. E isso é um bom resultado também que pode ser analisado. Não quer dizer que, às vezes, muitas vezes pode ter um erro de digitação, mas não quer dizer que você não possa fazer. Você só vai encontrar o resultado que não está ali. Tá? A letra B pede o seguinte, pede que você esboce o gráfico da função g. Então, vamos fazer o gráfico dessa função g. Então, para fazer o gráfico, escolher forma aqui. Então, o gráfico, primeira coisa, os eixos devem ser perpendiculares. Você tem que pôr nome nos eixos. Não tem como você fazer gráfico sem pôr nome nos eixos. Tá errado isso. O gráfico tem que ter nome no eixo. Não existe gráfico sem nome nos eixos. Tá? Bom, agora a minha função ela vale o seguinte. Ela é g de x, que ela vale x² mais 2x, quando x menor que 1. E ela vale 2x mais 1, quando x maior ou igual a 1. Vamos lá, quando ela é menor que 1, ela vale x² mais 2. Então, quando for 0, vou pegar uma outra cor aqui.
Quando for 0, essa função vai valer 0. Quando for 1, vai valer 3, né? Ó, o 1 está aqui, né? Vamos contar 3 unidades. 1, 2, 3, né? Então é o melhor que eu consigo fazer aí. Quando for menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1. Quando for menos 1, ele vai valer menos 1 também. Então vai estar aqui, né? Então essa aqui é a parte do gráfico menor do que 1. Agora vamos fazer a parte do gráfico maior do que 1. Vou fazer com uma outra cor aqui, vou fazer em preto, para ficar bem aparente. Quando for 1, isso aqui vale 3, que está aqui. Quando for 2, vai dar 2 mais 2, dá 4, com 1 vai dar 5. Então, quando for 2, que é aqui, vai estar valendo 5. Se o 3 está aqui, então 4 estaria mais ou menos aqui, 5 mais ou menos aqui. Então, é uma equação de uma reta que está subindo aqui, né? Tá? Nota que esse ponto aqui, na verdade, ele é contínuo, né? A gente provou que a função é contínua. Se você tiver a régua na mão, é que eu não tenho régua aqui, o gráfico ficaria melhor. Mas deu para conseguir entender mais ou menos como que funcionaria esse gráfico aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só postar na sala de aula virtual.